Muito boa noite a você que está conosco para mais essa live da Escola do Legislativo. Nós continuamos aí na segunda jornada online pela adoção de Divinópolis. É uma iniciativa do Grupo de Apoio à Adoção Oicomene, uma parceria com a Escola do Legislativo, o doutor Deusdedit Afonso Carrilho, da Câmara Municipal de Divinópolis. É uma felicidade muito grande ter você conosco esta noite. Boa noite, Anderson. Boa noite, Samuel. Boa noite, Roberto. Boa noite, Patrícia. Boa noite também os nossos queridos convidados. Maxwell, meu lindo, meu querido. Ele foi meu paroquiano, gente, quando eu era padre. Ele era jovenzinho, uma liderança que ainda é uma liderança formidável, fantástica. E a Tânia, que muito carinhosamente recebeu o nosso convite de estar aqui conosco, falando sobre a adoção de uma maneira assim muito, mas muito generosa e com atitude e experiências adotivas. Muito obrigada a todos, sejam todos bem-vindos. Muito bem. Para você que está chegando para acompanhar a nossa transmissão de hoje, a nossa live, eu já peço que você curta o vídeo, você se inscreva no canal. Sempre tem conteúdo muito interessante para você aqui no canal da Escola do Legislativo. A gente tem muitas famílias acompanhando as lives, né? E a gente tem muito conteúdo para a família, que é o conteúdo de educação política. Em breve nós teremos aí noções de direito para crianças e adolescentes com o direito na escola. Nós temos também noções de educação no trânsito, sobre vacina também nós vamos ter esse ano ainda, muita coisa boa. Então se inscreve no canal para você não perder nada. Tem sempre muita coisa interessante para você aqui no canal da Escola do Legislativo. E olha só, compartilhe também esse link, essa aula com outras pessoas. Envie aí para os seus amigos, para os seus familiares. A gente quer que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento, não é? Então, faça a sua parte, compartilhe, ajude a gente, ajude a Escola do Legislativo a crescer. Para nós começarmos essa live de hoje, eu tenho alguns recados. Quem acompanhou a live da terça-feira, muitas pessoas nos comentários relataram uma dificuldade com a lista de presença. Então, nós vamos deixar no final da aula de hoje aberta a lista de presença de hoje e a lista de presença de terça-feira. Só que lá na lista você tem que marcar a aula de hoje, você vai colocar a palavra-chave que vai aparecer hoje. Se você quiser validar a presença na terça-feira, você tem que pegar a palavra-chave de terça-feira e colocar na aula de terça-feira, certo? Então você vai escolher o nome da aula, você vai escolher a aula de terça-feira e vai colocar a palavra-chave correspondente. Se você não sabe, corre lá no vídeo de terça e verifica. E hoje também, você vai marcar a aula de hoje e vai colocar a palavra-chave de hoje. E para você acessar a lista de presença mais fácil, no site da Escola do Legislativo, ela vai estar em grande destaque no site, o link para você acessar, está na descrição do vídeo, e no final vai aparecer um código QR na tela. No final da aula, lá às 9h30, quando a gente terminar essa transmissão, vai aparecer um código QR. É só você apontar a câmera do seu telefone para o código e já abre a lista de presença. É super fácil para você, tá ok? Então, meu nome é Samuel Marques, eu sou coordenador pedagógico da Escola do Legislativo. Você já conheceu aí o Anderson, né? Você que está chegando pela primeira vez hoje. Mas eu agora vou voltar a palavra para o Anderson para que ele dê, né, os seus recados aí em nome do Grupo de Apoio à Adoção Oicomene e que ele passe também a palavra para o Maxwell, que é o mediador de hoje, e também para a Tânia, que é a nossa convidada de hoje. E eu já agradeço também a Patrícia, técnica legislativa da Escola do Legislativo, que está conosco também nessa transmissão para ajudar nos comentários. E também agradeço ao Roberto Franklin, nosso diretor da Escola do Legislativo. Então, Anderson, com você. Ó, o tema de hoje, Anderson, muito interessante, né? O filho chegou. E agora, Anderson? Seu microfone, Anderson, está desligado. Antes de passar para os nossos convidados, eu quero passar a palavra para o Roberto, agradecê-lo, né? E ao mesmo tempo também para ele dar as boas-vindas para todos que estão aqui conosco, junto à Escola do Legislativo, e ao mesmo tempo também aos nossos convidados junto comigo. Fica à vontade, Roberto. Boa noite a todos, Anderson. Mais uma vez, é uma satisfação muito grande estar com vocês. Esse tema me instigou muito hoje. Hoje eu passei o dia pensando nas informações de hoje. E é isso, a escola está aí.
Nós agradecemos muito o grupo de apoio, o Ecumene, que nos deu essa oportunidade, né? Então vamos seguir mais essa live hoje. Tenho certeza que vai ser excepcional. Estou muito ansioso. Tá bom, Anderson? Vamos lá. Agora, para os nossos ilustríssimos convidados, começando pelo Maxwell, que vai se apresentar, e apresentar também a nossa colega Tânia Dias Mendanha, juntamente com o tema que ela irá apresentar hoje. Fica à vontade, a noite é de vocês dois. Obrigado. Boa noite a todos, boa noite, Anderson, boa noite, né, aos meus colegas aqui. É uma alegria, eu quero já de antemão agradecer mesmo por estar aqui para falar de algo que para nós é tão caro, né, que é a adoção. Falar de adoção nesse mês, em comemoração, e falar especialmente desse tema, né, meu filho chegou e agora. Como eles bem disseram, né, eu me chamo Maxwell, eu sou casado com o Rafael, eu sou pretendente de adoção, estou na fila, habilitado desde setembro de 2019, então estou aí gestante, né, com o coração gestante, aguardando, né, com muita ansiedade. Quem está nesse processo sabe como que é, mas enquanto isso, se preparando, estudando bastante. Faço parte do grupo de apoio à adoção daqui da cidade de Uberaba, e ele chama-se Graal. E atualmente eu estou como coordenador do nosso grupo de pós-adoção, né? E é interessante porque nós temos um grupo no WhatsApp que chama Depois que o Filho Chega, né? E justamente porque nós temos esse desejo, essa intenção de estarmos sempre em contato, né? Conversando com pessoas que estão vivenciando essa etapa de depois que o filho chega. Aqui também nós temos um projeto, né? Eu sou psicólogo e eu sou, juntamente com a minha colega Cecília, que também é psicóloga, sou idealizador e coordenador de um projeto que a gente chama Aproximar, que é um projeto de atendimento psicológicos para pretendentes e famílias formadas por adoção. Atualmente a gente tem 15 psicólogos voluntários, né? E a gente faz estudos, supervisões de caso e acompanhamentos dos pretendentes e das famílias. E é com muita alegria que eu estou aqui dividindo hoje esse espaço com a minha colega, a Tânia Dias, né? Que eu tive o prazer de estar conhecendo. A Tânia é psicóloga e com um pouquinho mais de experiência que a minha, né? Há 30 anos nessa profissão que é tão linda e tão cara para nós, né? Ela é fundadora e presidente do grupo de apoio à adoção Casulo. Ela é casada, mãe por adoção de 2 filhos. Ela trabalha com famílias, né? E hoje na nossa conversa ela dizia apaixonadamente que o trabalho dela direcionado para soluções e caminhos para que as famílias aconteçam. E eu achei isso lindo demais. Boa noite, Tânia. Vamos prestar bastante atenção, que a Tânia tem muito para dividir com a gente aí, grandes experiências. Boa noite, Maxwell. Boa noite a todos. Eu agradeço muito essa oportunidade, né, de estarmos aqui. Nós que temos um propósito muito em comum. Para que a família aconteça, é uma semente que nasceu no coração de um grupo de pessoas, né? E eu estou aqui representando o Casulo, nasceu no coração da gente. E eu, de fato, acredito que a família é o melhor lugar de se estar. E, através dela, inicia tudo de bom que tem nesse mundo. Mas também, quando ela, de alguma forma, é quebrada ou destruída, muita coisa ruim também pode acontecer, né? E, Maxwell, nós vamos aqui compartilhar, né, um pouco da nossa experiência, daquilo que você tem de experiência com pós-adoção e com o que eu venho, tanto da área clínica, como também na constituição da minha família, tá? Então, eu gostaria de começar pedindo para que vocês pensassem, tentassem, assim, completar essa frase. Tentem definir para vocês o que é ser pai, o que é ser mãe. Quem tiver como anotar, fica melhor ainda. Anota aí o que é ser pai e o que é ser mãe.
E eu vou logo emendar com uma outra pergunta. Eu gostaria que vocês tentassem me responder o que todo ser humano deseja, sem exceção. Pode ser alguém lá no Japão, na Austrália, nos Estados Unidos. O que todo ser humano, sem exceção, deseja para si? Alguém arriscaria falar? Arriscaria aí, Samuel? Arriscaria Anderson? Eu arriscaria. Para mim, para o Maxwell, o que vocês acham que todo ser humano... Eu adoro... expectativa e danada? Hã? Eu adoro participar. Eu até ia escrever aqui no nome do César, que eu estou no YouTube pelo César, né? Uhum. Mas o que é ser pai e ser mãe, eu penso que é gastar e supergastar-se, né? Em amor pelos filhos, né? Uhum. E, ao mesmo tempo, também, o que todo ser humano deseja é amar e ser amado, né? Então, eu penso que as duas coisas têm muito a ver. Sim, com certeza tem. Eu colocaria e pediria até para você já escrever aí para não esquecer. Eu colocaria em primeira instância o que todo ser humano deseja é ser aceito. E por que ser aceito mais do que ser amado? Vamos pensar que amar não é um sentimento que a gente nasce com isso aprendido. A gente vai construindo isso ao longo da vida, né? E com maturidade, com experiência, com um olhar de compaixão. A Renata e a Alia falaram disso na terça-feira. A Renata disse assim, mais do que o amor, em primeiro lugar a confiança, a lealdade, lembram disso? E eu penso que o amor, ele é consequência de inúmeras coisas que o antecede, né? Então, o ser aceito, ele tem uma base de sustentação melhor, porque amar a gente ama de formas distintas, às vezes até um amor de dependência, não é? Um amor até meio simbiótico, um amor com algumas condições. Não é comum a gente ver as pessoas falarem, deixei de amar porque era assim, né? Amo porque é assado, né? Então, às vezes, dependendo do grau maturacional, o amor, ele ainda não é um amor, como o próprio Anderson colocou na definição dele de pai, um amor capaz de sacrificar-se, se colocar no lugar do outro, de fazer pelo outro, né? Então, o ser aceito não tem condição, aceita, ponto. Aceita apesar de. Então, a primeira, talvez, reflexão, você é capaz de praticar isso? Aceitar apesar de? Aceitar apesar da sua expectativa sobre o filho, e que chega diferente, com certeza vai chegar diferente da sua expectativa, não é? E essa condição de aceitar o outro apesar de, é que vai ser a base que vai nos levar até essas fases que são esperadas no momento de adaptação. Tá? Eu vou falar um pouco das fases e vou deixar lá no final para falar dos sentimentos e das emoções que muitas das vezes a gente não pensa que as terá, né? Então, por exemplo, raiva, medo, vergonha, culpa. Como lidar com isso quando isso acontece, né? Então, vou falar primeiro das fases, né, de adaptação, e a gente vai trocando aqui alguma experiência em relação aos nossos exemplos, Maxwell, até chegar no que eu considero a cereja do bolo. No momento em que a gente olha para os nossos sentimentos, assume os nossos sentimentos, perante o nosso filho, inclusive, a cola acontece, tá? Então, vamos pensar nas fases de adaptação. Quem já fez curso de postulante, em algum momento já ouviu falar um pouco sobre ela. E eu vou dar um caráter mais psicológico a cada uma dessas fases. E do tipo, o que fazer e o que não fazer, né? Então, a primeira, a gente está falando da fase que é o encantamento. Tudo é perfeito, né? De um lado está uma criança ou adolescente que se sente escolhido, porque é bem essa sensação que eles têm, né? Apesar do momento que ele já tem um nível de consciência, ele se sente escolhido. Alguns, inclusive, falam... uma vez eu escutei meu marido, fomos padrinhos num abrigo, eram 21 crianças, até 12 anos, e um falou assim, ô tia,
Por que você não me adota? Eu, mas fulano, Beltrano, ele fez uma lista legal, né, dos amigos dele. Ele sentia que se tornar filho seria por escolha de alguém, né? E do outro lado estão os pais, né, que têm esse desejo realizado. Então tudo é encantamento, tudo é uma volúpia, tudo é uma entrega. E é muito comum que todos façam o melhor, igual início de namoro. Você faz tudo para que a coisa aconteça, é assim? E dá sempre o seu melhor. Mas entenda que nesse momento, é um momento de surpresa, de descoberta, é muito prazeroso, é muito encantador. E nesse momento você está diante de um filho, do seu filho, que talvez ainda não saiba o que é família, que não tenha vivido essa experiência, ou se a viveu, foi de uma forma negligenciada, né? Às vezes o abuso, às vezes o próprio abandono, coisas dessa ordem. Então, nesse momento, tem um aprendizado. E aí, o que eu vou colocar aqui em relação ao que fazer e o que não fazer, está muito atrelado ao que faria dessa fase de encantamento algo muito bom, que seria a base para tudo que virá depois. É muito comum nesse momento a gente ouvir das pessoas dentro de um grupo de apoio à adoção: comigo está tudo perfeito, é ótimo, já me aceitou, gosta muito de mim, não tive nenhum desses problemas que vocês ficam falando aí. Tá? É um namoro, né? Tá lá no início. Toda convivência implica em alguns desafios, né? Então, o que fazer? Se o seu filho acabou de chegar, você está lá no estágio de convivência, né? Tenha muito cuidado com a intimidade, com a privacidade. Esse é um momento único entre pai, mãe, filho. É intimidade mesmo. Então, olhe para o seu filho, busque se encantar com ele, né? Conhecer, o conhecimento que leva ao amor. A gente ama o que conhece. Ou então é só uma fantasia sobre um ideal que eu tenho aqui na minha cabeça e não diante de mim, né? Então, esse encantamento. Eu tinha uma professora lá atrás, né, na quarta série, que ela falava assim: coruja acha os filhos dela a coisa mais linda. E eu ficava muito impressionada com isso, que eu pensava que filhote de coruja era uma coisinha não muito bonitinha. E assim que eu me tornei mãe, eu entendi que os nossos filhos são os mais lindos. E eu acho, isso é real, os meus filhos são os mais lindos. A gente busca se encantar, olhar, né? Então, treine nesse momento do encantamento a sua aceitação, com tudo aquilo que ele traz, na inteireza, na integridade que seu filho tem e traz para casa. Nesse momento, é muito importante, é o início da rotina. Então, vou dar um exemplo. A minha segunda filha, né, quando ela chegou, ela tinha uma mania, para poder entrar dentro de casa, ela que tinha que pegar a chave. Então, isso para ela era encantador. Veja bem, eu entregava a chave na mão dela, ela abria a porta de casa. Aí ela se permitia entrar. Se isso não ocorresse, ela já vinha meio assim, né, no estado de convivência, saía do abrigo, vinha para casa meio que revoltada, meio que me empurrando, né? Quem é essa aí que está me levando? Mas quando eu entregava a chave para ela, ela abria a porta e entrava. E se adonava da casa, entende? Ela se tornava dona daquele lugar e entrava com tranquilidade. Em seguida, ela se apropriava da geladeira. Então, ela ia à cozinha, abria a geladeira, olhava, igual quem assiste uma televisão, olha cada detalhe, fechava, abria de novo. Ela estava buscando entender o que era aquele ambiente. E isso era muito significativo, né? Agora, o que não fazer nesse momento, né, nessa primeira fase? Festas, exposições demasiadas, levar o seu filho como um produto que você apresenta, né? Chegou, olha, meu filho chegou, olha esse, olha esse. Gente, isso faz muita confusão na cabeça da criança. Então, imagina, se ela não tem uma ideia de família constituída e ela está indo para um ambiente novo e, de repente, ela vê um tanto de pessoas. Eu lembro uma vez que uma, né, das pessoas do casulo que tinha adotado levou os filhos na nossa casa.
na minha casa e do meu marido, para que nós o conhecêssemos. E era muito no início, então eles entraram desarvorados pela casa, correndo, os dois eram 2 gêmeos, eles foram correndo para lá e para cá, e virou para o meu marido e disse, você é meu tio? E continuou correndo. Isso para mim foi tão significativo, eles não sabiam quem era parente, quem não, e já estava num lugar que era desconhecido para eles. A gente tem que tomar muito cuidado com esse momento, é muito oportuno a sua casa, o seu ambiente, sem nenhuma exposição. Até esse filho compreender e traduzir o que está acontecendo na vida dele, ok? Cuidado, não precisa, gente, de distração, não tire de você a possibilidade de sentir tudo, inclusive o medo. A gente tem medo. Então a gente olha para o filho e pensa, ele vai me amar? Se permita viver isso, porque às vezes a gente busca distração, traz outra pessoa para dentro de casa, traz mais alguém, e aí você não lida com o que precisa ser transformado dentro de você, para que você possa acolher o seu filho, né? Não se preocupe com presentes caros, ela falou disso, eu achei fantástico, né? Não tente substituir com nenhuma outra coisa as carências do seu filho, elas estão ali e elas precisam ser trabalhadas, isso será com o tempo, e não tente também resolver as suas carências no seu filho. Uma vez eu escutei no curso de postulante, um homem falou assim, eu quero adotar, quero ter meus filhos para nunca deixar com que eles vivam o que eu vivi. O que ele não resolveu com a família dele, ele precisa resolver com a família dele. Não é através daquele que está vindo. Isso é muito perigoso, né? Então, na hora que a gente se torna pai e mãe, a gente precisa resolver as nossas carências, inclusive, né? Então, tá tudo ótimo, tudo encantamento, tá tudo perfeito. E aí a rotina começa a ser estabelecida, os dias vão passando, a realidade, né? Tá tomando conta de todos os espaços, e nessa hora, quando a realidade e a fantasia se chocam, começam os primeiros desgastes, não é assim, Maxwell? Começam os primeiros desgastes, né? E aí é o que a gente chama da fase do não e também as fases de teste. É na hora que as pessoas descabelam, né? E ligam falando, alguma coisa está errada. Dani, será que vai dar certo mesmo? Né? Vamos ver o que tem de bom. Gente, cada fase tem um nuance fantástico. E se a gente entender o que está acontecendo naquele momento, diminui até essa ansiedade e essa expectativa também dos adultos, né? Então, veja bem, como você lida com a frustração? Quando a vida não vai da forma que você quer, quando você tem um problema lá no trabalho, quando tem um problema com seu vizinho, seja lá o que for, você foi frustrado. Você lida como? Com raiva? Você se impõe? Você chora? Você se amedronta? Você é adulto. E a gente está diante de uma criança ou um adolescente, né? Então, como que ele lida com essa frustração? Entenda que você, sendo adulto, sendo o pai ou a mãe dessa relação, conseguir lidar com a sua frustração, você vai ter escalado o Everest no coração do seu filho. Você vai ter transposto, né, um limite muito grande. Então, veja bem, vou dar um exemplo de 2 crianças. Uma foi desse abrigo que nós éramos padrinhos, ela retornou do processo de adoção, não deu certo. O que nos explicaram é que ela achou que os pais dela eram velhos demais. Ela queria pais mais novos. Vejam bem, enquanto a criança não chega à sua família, aquela sua verdadeira família, ela imagina, ela espera, ela pensa, ela idealiza, como todos nós idealizamos os nossos filhos em algum momento, não é? E aí, na hora que ela encontra com a realidade, alguma coisa pode estar em dissonância, mas pode ser construída ainda assim. Quantos de nós já não conhecia alguém, você tinha uma ideia, e à medida que você vai se relacionando com essa pessoa, você faz uma outra ideia, e você percebe que é diferente daquela primeira percepção. Talvez pais mais velhos, que não brincam e corram atrás dos seus filhos, e não tenham mais, talvez, estrutura até física para fazer tudo isso, ele pode ser muito melhor ouvinte, conselheiro, ter mais experiência,
né? Então, assim, a gente precisa entender o que eu tenho, que eu posso disponibilizar ao outro e fazer isso com boa vontade, entende? Então, tá. Então, a gente está na fase dos testes. Aí, dei esse exemplo e vou dar o exemplo da minha filha. Ela falava assim, a Isadora, eu falava para ela, filha, aqui é a sua casa para sempre. E ela falava assim, não, tudo dela era não, sabe? Com o meu marido, talvez tenha sido o que mais, lá no início, e que mais ela exigiu. Em primeiro lugar, ela fez vínculo com meu filho mais velho, foi rápido. Comigo, era eu que ia toda hora lá no abrigo, voltava e ia estabelecendo a rotina, então ela foi me aceitando, né? E com meu marido, ela falava não, com classe, não. Só que meu marido tem uma autoestima daquelas, e ele falava para ela assim, ô minha filha, um dia você vai me amar tanto. Eu lembro do dia que ele falou disso, a gente tinha colocado ela sentada na mesa, na nossa frente, a gente estava jantando, colocou ela sentada assim na nossa frente, e ele falou isso. E eu disse a ela, ô minha filha, quando esse homem fala que você vai amar, é dessa forma. Foi assim comigo, vai ser assim com você. E ela só falava, não. E o que ele fazia? Sabe esses brinquedinhos de madeira que você vai empilhando, montando prédiozinho, castelinho, né? E ele é engenheiro, então adora fazer essas coisas. Ele ficava lá na mesa, ela bem distante dele, colocava, ia empilhando, e ela ia aproximando pelo brinquedo. Então ele fazia uma torre, um castelo, ela batia a mão naquilo, jogava tudo no chão. Ele montava de novo, e ela jogava tudo no chão. Olha que interessante, o afeto dela iniciou pela capacidade do meu marido se refazer todos os dias para ela. E ele fazia isso com uma destreza e com uma consciência tão grande, ele conquistou o amor dela mesmo, né? Então entendem o que eu estou dizendo nessa hora do teste, qual que é a sua capacidade de estar íntegro, inteiro para aquele que está diante de você. Ou você vai dar mais ouvido para aquela voz interior que vai, né, te amedrontar, que vai lhe falar, ué, mas que absurdo, olha o que você está fazendo, será que não tem gratidão? Às vezes a gente não escuta isso. Eu já escutei isso muitas vezes em consultório. Tânia, eu dou o meu tudo, não tem a mínima gratidão por mim. É essa a relação de aceitação que você vai estabelecer com seu filho? É por aí? Né? Então, ok? Dei alguns exemplos, vamos continuar aqui. Então, para quê? Oi, Anderson. Eu gostaria de dar um que aconteceu com o meu filho Luiz Fernando, né? Também ele praticamente não apresentou testes para a gente, né? Fase de teste, mas o momento todo ele provava o nosso amor, falando que queria voltar para o abrigo. Isso machucava muito a gente, né? Agora as meninas estão fazendo isso, a mais velha, né? Justamente na hora que a gente busca disciplinar, né? Às vezes ela faz alguma coisa errada, a gente chama atenção, ela busca falar isso com a gente, né? Como é que a gente deve fazer assim, sem dar vazão ao que eles estão falando, sem dar muita importância, mas ao mesmo tempo dando importância, porque faz parte, né, dessa história toda, da caminhada deles. E o Luiz Fernando, quando ele chegou para cá também, uma das coisas que ele fez foi mexer em tudo. Aí o César me ligou no trabalho, falando assim, Anderson, não estou aguentando, esse menino está mexendo em tudo, ele não para de mexer. Aí eu falei assim, César, é assim mesmo, ele está conhecendo a casa, que bom que ele está mexendo em tudo, porque ele está se sentindo à vontade, ele está reconhecendo o espaço como o lugar dele, como a casa dele, mas ele ficou com a cabeça pirada, viu? Porque o Luiz Fernando no início não deu certo. Anderson, são testes. Ele quer entender se aquele adulto realmente está disposto, se aquele adulto realmente o aceita, com totalidade, né? Então, quebrar as coisas, esconder as coisas, né? Fazer exatamente o oposto do combinado. Minha filha tinha uma carinha, ela ainda olhava assim, sabe? Meio que rindo, que essa mulher ou esse homem vai fazer agora? Vamos ver.
né? E sempre aprontava uma outra, né? Então, mas veja bem, o que está acontecendo nesse momento? Anderson, é exatamente o que você colocou. Você está a criança está, o adolescente, partido. Uma vez meu filho mais velho falou isso, eu achei fantástico. Ele falou, mamãe, ela está em dúvida, ela está partida. Metade quer estar no abrigo e metade quer estar com a gente. Eu falei, meu filho, mas eu acho que já está virando para o nosso lado. Não é? É aos poucos. Ela, por mais que a gente pense, né, a situação do abrigo, por melhor que ele seja, né, é uma instituição. Então, muito daquilo que a gente tem da intimidade, da subjetividade, lá não está constituído. E a gente pensa assim, é melhor estar em família. Mas, peraí, a ideia de família que essa criança ou esse adolescente teve, além de estar distorcida ou prejudicada, ali é um ambiente de segurança. Tem a hora do almoço, do lanche, do jantar, tem a rotina, e ele está vindo para um mundo novo sozinho. Ah, não está sozinho, está com o pai e a mãe. Não está sozinho. Ele está sozinho, porque ele não o reconhece como pai e como mãe. Eu lembro de um dia que eu saí com a minha filha e fui buscar o meu filho na escola, então eu estacionei o carro um pouco longe da escola, coloquei ela no colo e fui andando. Só que passou uma van e ela começou a me escalar. Ela escalava, foi subindo na minha cabeça, e eu falei, o que está acontecendo? Aí eu entendi que ela tinha medo de van, de ônibus, caminhão, e sabe quando passa tudo? Exatamente naquela hora, ela estava desesperada. E eu ia falando para ela assim, calma, filha, a mamãe está aqui. A mamãe está aqui. A gente não tinha nem um mês de uma conhecer a outra. Eu falava, a mamãe está aqui. Eu sabia que aquilo não tinha significado algum para ela, mas eu falava num tom baixo e calmo. A mamãe está aqui. Tudo vai ficar bem. Pegamos o Samuel, eu entendia que na hora que o Samuel aproximava dela, ela se sentia segura, porque ela via nele um igual, eram crianças, né, com distância de idade, mas eram crianças, então ela se acalmou para a gente poder ir para casa, né? Então tudo é difícil, é dolorido, né? Então esses testes, quanto mais a gente consegue entender que nessa hora, Anderson, como o exemplo do seu filho, ele está estabelecendo gosto, o que ele não gosta e o direito de falar não, que muitos não tiveram, não falaram não em nenhum momento da vida. E ali ele pode falar, não quero essa comida. Não, não. Não é? Como também, eu gosto disso, não é? E eu não gosto daquilo. A minha filha vestia a roupa do irmão, porque ela entendia, ela via o afeto que todos tinham pelo irmão, ela queria ter o mesmo afeto. Ela vestia a roupa dele, né? Ela brincava com os amigos dele. Eu vejo algo assim, né, no trabalho que a gente exerce no pós-adoção, né, algo com relação a essa questão da fase do encantamento e depois das fases de testes, que eu acho que é importante a gente dizer, né, não tem período estabelecido, às vezes as pessoas perguntam quanto tempo vai durar cada fase, né, para a gente poder saber, isso não tem, isso depende de cada história, né, então às vezes tem encantamentos que duram meses, né, essa lua de mel que tem meses. E nós já ouvimos histórias onde que essa lua de mel durou dias, Sim. Né? E já entraram ali, né, nas fases de testes, né? Lua de mel que já terminaram no estágio de convivência, né? Então, algumas experiências ali. Sim. E aí, enquanto você vai dizendo, né, eu vou lembrando de tantas coisas que a gente divide nas nossas experiências que são trazidas. O quão é importante a gente se cuidar, né, no sentido de se conhecer, no sentido de estar com a terapia em dia, né? Quando você fala do seu marido, da autoestima dele ser muito boa, é muito importante a gente estar bem com a gente mesmo, porque quando lá no início você disse o que todo ser humano mais quer é ser aceito, quando essas fases de testes acontecem, somos nós que não estamos sendo aceitos de alguma forma. Exato. Momento, né? E aí é muito importante que a gente consiga dar conta, né, disso que o filho traz, né? Porque é exatamente nesse momento que ele quer perceber se essa pessoa vai dar conta de tudo que eu estou trazendo, né? Sim. E é interessante, Maxwell, um ponto importante também a ser relatado quando o adulto não é aceito, que a maior parte das vezes a maior raiva e a menor demonstração de afeto é destinado à mãe. Eu falo isso, né, às vezes para os casais, eu falo, olha, mães, cuidem-se,
que vai ser exigido mais de vocês. Eu acho que tem muito a ver com essa relação, né, Maxwell? Desse primeiro amor, né, da vida da criança, está relacionada à mãe, né? A genitora, né, vamos dizer assim. E por ter sido abandonado, toda essa raiva, ela é jogada sobre essa mulher, né? Nós vivemos uma experiência quando o meu filho adoeceu. Ele teve que fazer uma cirurgia de emergência e já foi para o CTI. Então, a gente ficou lá, direto. E minha filha ficou assistida pelos tios, né? E uma senhora que trabalha na nossa casa até hoje mantinha a rotina dela em casa e os tios cuidando, né? E assim que a gente voltou para casa, e olha que ela ainda foi, a madrinha dela levou no hospital para nos ver. A gente não dava conta de sair de lá, a situação era grave. E então, ou seja, ela ainda nos viu, né? Voltou para casa, mas assim que a gente chegou em casa, com o filho já se recuperando, na hora que eu abaixei para cumprimentá-la, ela me deu um tapa no rosto. Tapa. Tá. Eu absorvi aquele impacto, né? Você toma um susto, e eu lembro que todo mundo ficou olhando assim, o que ela vai fazer? Eu só fiz assim, para ninguém fazer nada, né? Meus cunhados estavam perto, meu marido, a gente entrou e meu marido já foi falando com ela, olha, a gente vai ter que ter muito cuidado com seu irmão, porque ele operou a barriga, ela deu um soco na barriga dele. Foi assim, tá, né? E ela eu já estava mais evoluída nessas fases, Maxwell, e retornou, né? Porque ela se sentiu de novo abandonada, é óbvio, na hora eu entendi o que era aquilo, e eu lembro que, assim, chamei meu marido ali rapidinho na cozinha, eu falei assim, meu bem, vamos aceitar toda a raiva dela. Agora não é educar, isso pode ou não pode, vamos aceitar toda a raiva dela. Ela precisa disso. E aceitamos esse impacto. Ela tripudiou conosco. Mas ela precisava disso, entende, Maxwell? Ela queria testar. Eles vão me abandonar de novo, porque óbvio que era essa a consciência dela, não é? Entende? Então, essa disposição, essa maturidade de entender que existe um caminho. A gente chega até o coração do nosso filho, mas a gente precisa de fato estar disposto a fazer isso, né? Então, nesse momento, é muito importante a gente entender o nosso filho nessa fase dos testes e do não que ele vai falar para a gente e não vai nos aceitar, em alguns momentos, em outros eles aceitam, não é? Nesse momento, a gente precisa entender que ele está constituindo simbolicamente o lugar dele nessa história. Por isso que é importante. A gente não se constitui através do limite, nós não precisamos de regra, não precisamos de normas para a gente entender quem somos nós, quem é o outro, esse é o meu corpo, aquele não é o meu corpo, né? Então eles vão viver isso nesse momento, às vezes com 12 anos, com 15 anos, com 18 anos, não é? Então, e para os adultos, o que tem de muito bom nessa história? Você está conhecendo o seu filho, aquele pelo qual você sonhou anos e não sabia quando ia chegar, né? Maxwell, você vai ver isso, hein, Maxwell? Você está gestando, né? Na hora que chegar o seu filho, você vai lembrar, este é o meu filho. Né? E você vai olhar para ele, né? Com todo o afeto e disposição para conhecê-lo, né? E a gente pode entender como nossos filhos se expressam, como eles reagem. Olha que bacana, a gente vai exercitar a paciência, a frustração e a nossa capacidade de amar, que é coisa melhor. A gente vai expandir, a gente vai crescer, não é? E aí, eu falei da questão da mulher na história, quando o filho cobra muito da mulher. Uma vez eu acompanhei uma senhora em que o filho a intimidava. O filho era muito novo, tinha 5 anos, e ele um dia soltou alguma coisa assim: quando você morrer, essa casa vai ser minha? Não é? E ela ficou com medo, ela estava sozinha em casa, então a fantasia subiu a cabeça dela, e ela falou assim, mas por que eu vou morrer? Por que você está falando isso? Né? E aí quando ele entendeu que a intimidou, ele fala assim, você vai morrer, todos nós iremos. O que essa criança estava falando? Eu falei, em algum momento você perguntou para o seu filho, né? Você está com medo de quê, meu filho? Às vezes é o medo de perder a outra mãe, não é assim? É isso? E se isso acontecer, qual que é o plano B? Ele estava se preparando para isso, não é? Entendem que às vezes a interpretação, ela pode ir para um rumo e na verdade é uma outra coisa que está acontecendo ali, tá? Então nessa fase dos testes, como o Maxwell bem disse, coloca a terapia em dia, participa dos grupos de pós-adoção,
né? Porque ali você vai ver outras pessoas que passaram por experiências que podem te ajudar nessa construção dessa história, né? Em seguida vem uma fase que se chama regressão, é voltar a viver talvez o que não viveu. Se com os filhos, às vezes, biológicos acontece isso, chega o mais novo, é esse aqui que é mamadeira, faz xixi na cama, né? Por que que não vai acontecer, né, com esse filho que não teve essa oportunidade de vivenciar isso de novo? Nesse momento, às vezes é muito inoportuno ou incômodo para o adulto, principalmente, eu vejo os pais falam assim, Tânia, mas eu estava no supermercado, eu estava na escola, meu filho está batendo em todo mundo na escola, como se ele tivesse 3 anos, né? Então tem um incômodo ali também na vida do adulto. O que eu sempre digo é o seguinte, encontre, é como se você fizesse oásis para o seu filho. Então ele tem um procedimento que se espera na sociedade, na escola, nos lugares onde vão, né? Mas ele quer ser um bebê. Ele não teve essa experiência do colo do bebê, da chupeta, ele quer isso de todo jeito. Às vezes, até criar essa brincadeira, sei lá, você está na sua casa, meu bebê, vem cá, deixa a mamãe cuidar, não é assim? Alguns pedem para mamar no peito, né? As crianças, às vezes, que não tiveram essa oportunidade. Então, é muito de o que você dá conta? Você dá conta de brincar nessa história? Eu amo brincar com meus filhos, que eles são ou minha mãe ou meu pai, você entende naquela brincadeira como ele quer ser cuidado, como ele fala na hora de resolver um problema, né? A minha filha ama ser professora, então tudo que eu quero que ela aprenda nesse contexto, eu faço de errado. Vamos ver o que ela vai achar dessa história. Entendem a brincadeira do faz de conta, que geralmente a criança lá nos 3, 4 anos faz isso, muitos não viveram isso sem ser uma instituição, com o olhar amoroso de um adulto, né? Então não tem problema nenhum, brinquem disso, né? Tragam essa possibilidade para o seu filho. Depois desse... Deixa eu só te interromper um pouquinho, porque chegou uma pergunta aqui, eu acho que é bastante relevante e tem a ver com o que você está falando. É do Anderson Camargo, e ele está perguntando que você disse que a criança tem a primeira identificação com a mãe. E quando são 2 pais? Não se trata só da identificação ser com esse corpo físico, constituído anatomicamente de um jeito ou de outro, mas de uma função, né? Então, de uma função mais amorosa, uma função mais limitadora e da lei, não é? Então, você gostaria de pontuar alguma experiência, Anderson? Tem aqui em casa. Uhum. Meus filhos já falaram já que vão comprar presente para o César, porque ele é a mãe. Ele é mais carinhoso. Não que eu não seja carinhoso, mas eu sou mais disciplinador. Né? Eu sou mais formador, eu tenho um perfil mais formador. Né? Samuel sabe disso. Né? Já fui padre já. E o César ele é mais carinhoso, ele fica em casa, porque ele trabalha em casa. Então, ele que faz a comida. Então, os meninos, todos eles assumem o César com a função de mãe. Mas eles chamam ele de pai, inclusive de papai, né? Sim. Mas, para eles, ele é a mãe. Né? Então, isso desde quando o Luiz Fernando chegou, desde quando as meninas chegaram, ele assume esse papel. Sim. Então, tem esse contexto, né, Patrícia, da função, né, que é exercida. A minha filha uma vez me perguntou assim, a minha outra mãe é brava como você? Meu filho, eu não conheci, né, a sua outra mãe, mas eu sou brava. E eu protejo. E eu estou aqui. Não é? Agora, a próxima fase tem a ver com o processo de aculturação. Olha que interessante, né? Quando, por exemplo, grupos se encontram e se formam em um novo grupo, né? Existe algo que é escolhido, que é pensado como uma identidade, uma nova identidade coletiva. Às vezes, a gente, enquanto adulto, quando muda de trabalho, quando muda de cidade, às vezes a gente sofre tanto, né, até acostumar com esse novo contexto, pensa alguém novo,
que a gente está falando, um adolescente e uma criança são novos, num contexto totalmente novo. A comida é diferente, a casa é diferente, o cheiro é diferente, tudo é diferente. Esse momento é importante a gente entender que não é só a criança ou o adolescente que está entrando no novo processo, nós também. A gente precisa estar disposto a ir de encontro ao outro, não é só a minha regra da minha família desta casa. Não, é a nova regra que está sendo estabelecida e um novo processo de conhecimento. Então, por exemplo, desde algo simples como uma comida, né? Uma vez um casal que eu atendi, eles falaram assim, eu estou muito preocupada, porque meu filho só come bobeira, só come coisa que não é nutritiva, ele não consegue comer tal coisa. Eu falei, pois é, isso que agrada o seu filho, não é? E você quer agradá-lo? Coma junto com ele. E depois ele come o que você gosta também, não é? É aos poucos, né? O que eu fiz, gente, quando a minha filha mais nova chegou, de salsicha, de macarrão, que não era muito nosso costume, mas ela amava, amava. E por que não? Né? Ela tinha dificuldade até de mastigar alguma coisa mais dura. Imagina num abrigo, com tanto de criança, se tem como, se uma engasga daqui ou de lá, é coisa mais macia, mais fácil de ser ingerida, né? Então, assim, é aos poucos. Então, a gente aprendeu a gostar do que ela ama. É muito difícil aqui em casa não ter beterraba, minha filha ama beterraba, passamos todos a amar beterraba, né? E um vai se adequando ao outro. Como dois rios, né? Que estão ali lado a lado e eles se misturam. E eles se tornam mais férteis, né? Na hora que eles estão juntos. É bem assim, né? Então, o que se deve fazer nesse momento, né? A gente entender que nessa hora está acontecendo uma relação de pertencimento, um começa a pertencer ao outro. Eu pertenço a essa história, né? Então, essas coisas começam a se tornar coesa, o adulto em direção à criança e a criança também em direção a esse adulto, né? A aculturação é dos dois lados, nós aprendemos muitas coisas, às vezes, dependendo da idade da criança ou do adolescente, ele vai te pedir, estou com saudade, eu quero ir lá no abrigo, eu quero ver meu amigo, né? E é muito importante que isso ocorra, que você faça. Claro que, se é muito novo, isso acaba não acontecendo, mas dependendo da idade, e é em respeito, é a história dele, são os amigos dele, eles são valiosos, né? Prepare-se, né, também para acordar muitas vezes à noite. Eu lembro que quando a gente era padrinhos desse abrigo, muitas crianças iam ficar lá em casa, dormiam lá em casa, e tinha um, em especial, ele sempre acordava no meio da noite fazendo algum barulho muito grande, eu ia correndo lá no quarto ver o que aconteceu. Ele tinha 8 anos. E aí eu ficava tão preocupada que eu achei, ele é sonâmbulo, não tem lógica, ele cai da cama, ele muda para lá, e aí eu levava ele, deixava lá no nosso quarto, colocava um colchão assim no chão, e ele acordava sempre dentro do closet. Ele ia rolando, claro, caía lá dentro. Meu marido tinha que ir lá e buscar. E um dia eu perguntei para ele, você não acorda? Ele, acordo, é que eu gosto que me carrega no colo. Então ele ia rolando para lá e meu marido tinha que ir lá buscar, não é? A criança, ela faz isso e repete como no início da vida, né, Maxwell? As crianças gostam de ouvir as mesmas histórias, de repetir as rotinas, e eles vão fazer isso conosco também, né? E o que não fazer? Isso é muito sério. Competir com a história do seu filho não é favor o que estamos fazendo. Nós não somos melhores ou piores que alguém que faz parte da história do nosso filho. Desconsiderar a história do filho. Jogar fora as roupas que ele trouxe do abrigo. Gente, de repente você jogou a meia, a cueca que ele mais gosta, que é mais confortável, você jogou fora. Por quê? Não apague a história de vida dele. Você é continuidade da história. Você não é a única história. Nós, pais, não somos a única história do nosso filho. Nós somos essa continuidade, né? E lide, né? Lide com seu ciúme. Quando isso aconteceu, a sua insegurança. A minha filha sempre falava, eu quero voltar para lá, para aquela casa azul. Ah, filha, mas aqui que é sua casa agora? A gente só vai lá visitar. Aqui é sua casa, né? Quando os adultos se sentem ameaçados,
é um problema porque a gente acaba, de alguma forma, reforçando essa distância. Então, quando o Maxwell tão bem coloca, olha, não existe um tempo determinado para cada fase. Eu arrisco pontuar, Maxwell, que eu penso que a fase vai durar exatamente o tempo de maturidade dessa família. Igual um jogo de videogame, que a gente só muda de fase quando a gente aprende, não é? Então, quando a gente aprende, a gente muda de fase. E é importante que mudem coletivamente, né? Toda a família. E nesse momento, gente, desse processo de aculturação, é muito importante os rituais de pertencimento, né? Meu marido teve uma ideia, a gente tirou várias fotos em família e distribuiu pela casa. Qualquer cômodo da casa tinha foto de nós 4. Então, enquanto a nossa filha passava, ela se via naquele conjunto. Até foto no banheiro tinha, gente, para todo lugar, não vamos perder tempo. Colocava foto em todo lugar. Tinha... a gente tem um caderno de registro, a Alia falou disso, nós temos um caderno que a gente anota para os nossos filhos, muitas coisas. E eu tinha uma brincadeira com ela, como ela falava tio e tia para todo mundo, então quando eu ia dar banho nela, eu falava assim, filha, vamos chamar o papai? E a gente ficava assim, papai, lá do banheiro. Ela aprendeu a falar papai primeiro que mamãe por conta da minha competência. Falo isso pro meu marido. Então ela chamava papai, papai, e a gente ria disso. E ele respondia lá de longe, oi, tô aqui, papai, papai. De perto ainda não. O pai se tornou pai primeiro longe, entende? Ela dava conta disso. E aí foi aproximando, né? Essas brincadeiras, como, por exemplo, ela tinha uma dificuldade de separar o que é dela e o que era do outro, então a gente colocou caixas com cores diferentes, né? Isso é desse, isso daqui. São rituais que a gente vai criando e a gente vai se apropriando dessa história. Tinha uma cômoda que a gente pintou para ela. Toda visita, gente, que chegasse, ela levava até a cômoda. Isso, para ela, era muito importante. Abria todas as gavetas, mostrava todas as roupas. A gente só fazia sinal para visita. Pode ir lá. Agora, faz parte da visita passar pelo ritual da cômoda. Isso vai construindo essa história, né? As crianças vão entendendo o que é ser filho, o que é tomar posse desse lugar de subjetividade, de quem eu sou, quem é o outro, como eu sou acolhido e como eu acolho, né? E a consolidação do vínculo, vamos imaginar se você, essas outras fases, principalmente as que são consideradas bem difíceis, as de teste, e a do não, se você se esforçou e passou bem por ela, você vai chegar mais rápido na consolidação do vínculo. Não é por pressa, não é? Mas é porque é um momento muito bom, na hora que essa liga ocorre. Na hora que o amor é possível ser vivido, é muito bom, né? E a gente quer logo chegar aí, né? Quando essa consolidação do vínculo acontece, a palavra nós, ela é permitida e ela é repetida mais vezes. E a gente entende que as crianças começam a falar disso com naturalidade. Quando o meu filho anunciou na escola que ele teria uma irmã, ele falou assim, minha mãe também vai ter uma filha, porque tinha 3 mães gestantes na sala. E a professora perguntou, sua mãe está grávida? De quanto tempo? Ele, não, minha mãe não está grávida, lá em casa já vem pronto. Minha irmã tem 2 anos. Gente, isso foi um motivo, assim, da gente explicar. Depois explicar para o professor, explicar na escola, para ele isso já era muito natural. E eu entendi que minha filha, esse vínculo tinha sido formado, a gente brinca e chama ela de jaguatirica, ela é brava que nem eu, muito brava, e a jaguatirica em pessoa falou assim, agora no meio da pandemia, uma pessoa que a gente gosta muito, estava passando um tempo difícil, de muitas escolhas, né, de rompimentos, e a gente falou assim, eu falei, se pudesse trazer fulano de tal para cá, ficar um tempo com a gente, né, ia ser bom, ia ser um descanso para ela, e ela falou assim, mamãe, pode trazer, que aqui a gente acalma qualquer pessoa. Eu falei, uma jaguatirica, falar aqui a gente acalma, eu falei, pronto, tá colado, entende? E ela entende que nós 4 juntos, acalmamos as pessoas, porque cada um na sua parte dá conta de fazer um pouco, não é? Tá.
Uma coisa que pode acontecer também muito, mais tarde, os filhos adolescentes, e aí quem já tem filho pré-adolescente, de talvez querer saber um pouco mais e até mesmo conhecer os genitores, né? É bom que a gente se prepare para isso, para que a gente apoie, né? E para que a gente não degladie e não caia nessa história de e se não me amar mais, não é? Já tem uma história, você construiu o afeto. O amor já está estabelecido. Tem uma história muito bacana na cidade onde o meu filho nasceu, de uma família, uma pessoa foi adotada por uma família americana e depois que ele fez 20 anos, ele quis voltar para conhecer os genitores e a família o apoiou, ele conheceu, montou uma pequena fabriqueta nessa cidade, ficou perto da família biológica um tempo e agora de tempos em tempos, aí ele vai para casa, volta a ver a família biológica. Isso é aceitar por inteiro. A gente sabe que em algumas situações talvez o filho poderia correr risco até, não é? Situações mais graves, não seria esse o caso. Mas a disposição para resgatar essa história, tem um filme que chama Voltando a Viver, ele trata muito bem, né? É fantástico, né? Tá. E quando você fala da questão do filho adolescente, né, que geralmente vai acontecer assim mais, né, quando estiver mais velho. Mas é importante a gente também perceber, e a gente já viu relatos sobre isso, às vezes crianças mais novas também, ali com 7 anos, com 6 anos, né? E tem situações como essas que a gente tem até acompanhado. E aí, geralmente, quando isso acontece, o que a gente percebe é que muito poucos pais conseguem lidar com tranquilidade com esse momento, especialmente quando o filho é menor. Uhum. E aí eles trazem muitas vezes como justificativa que aquela história é uma história difícil, que talvez, né, não vai ser bom para a criança saber naquele momento. E aí a gente conduz, né, que existem formas de falar sobre isso, Uhum. até que ponto que aquela criança vai conseguir entender aquela história. Mas muitas vezes a gente percebe que é uma dificuldade pessoal dos pais mesmo, né? E tá tudo bem ter essa dificuldade, mas é importante reconhecer que se tem essa dificuldade e cuidar disso. Porque uma das coisas que, inclusive, a gente percebe muito no processo de pós-adoção, né? Para a gente entender isso, né? Para aqueles que já estão com os filhos e para aqueles que ainda estão como eu na espera, né? A gente percebe muito, né? Uma das coisas que a gente foi se sentindo até um pouco frustrada, que era um sonho ter pós-adoção. Quando teve pós-adoção, a gente percebeu que talvez não bombou tanto o grupo, que a gente achava assim, né? Que as pessoas vão procurar o grupo e nós vamos assim, né? E aí o grupo não bombou tanto. E o que a gente foi entendendo, né? Há um receio de demonstrar que tá difícil para mim, né? Que eu não tô dando conta, né? Que eu tô ali dividindo com as pessoas algo que eu sonhei tanto e que tá difícil, e que às vezes eu passo até pela minha cabeça, nossa, será que é isso mesmo? Sim. E é importante a gente entender e dar espaço para esse lugar de que é difícil, de Sim. que às vezes a gente, né, em algum momento você disse, né, de dar o espaço do medo e da dor, e o tanto que isso é importante dividir, a gente entender que o processo, ele inicia ali, né, quando eu tenho a intenção de ter filho, e ele vai durar para o resto da vida. Sim. E essa necessidade da gente poder estar buscando já sempre em contato, cuidando de nós, até mesmo para lidar com situações como essa, né? Quando meu filho quer saber da família dele, né, biológica, e aí eu poder ter essa constância, né, emocional com ele, de poder falar com ele dentro daquilo que a idade dele permite, mas eu poder sustentar, né, bancar essa necessidade. A Tânia até nos saiu um pouquinho aqui, Anderson, ela deve voltar. É muito interessante mesmo isso que vocês estão falando. A gente já passou por alguns momentos aqui, né, na nossa casa, com relação a várias coisas. Por exemplo, teve um momento que eu chamei o meu menino, né? As meninas ainda não tinham chegado. Chamei ele para poder doar algumas roupinhas, né? Se ele quisesse doar. Aí eu pedi que ele separasse algumas roupinhas. E aí ele só separou uma bermuda. Uma bermuda. Aí eu falei assim, filho, mas essa bermuda mais bonitinha que você
quer e que você quer doar, você tem certeza? Porque eu adorava a bermuda, né? Foi logo quando ele chegou do abrigo. E aí ele falou assim, não, papai, eu quero doar sim, porque essa bermuda só me lembra coisa ruim. Eu só ia no médico com ela. Aí ele doou a bermuda. Desse jeito. Maxwell, desapareci aqui na Maxwell. Apertei o botão errado, voltei. Era aquilo mesmo, eu concluí naquele sentido. E você concluiu a sua fala, Maxwell? Concluí no sentido de que a gente conseguir dar conta de bancar emocionalmente as necessidades do nosso filho, né? Então, às vezes pode aparecer mais tarde essa necessidade, pode aparecer mais cedo, e aí, pelo menos, a gente percebe que é um fantasma, né? Como que eu vou conversar com meus filhos sobre a família biológica? E aí é importante a gente se preparar para que esse momento a gente consiga bancar emocionalmente isso. Né? Sim. Maxwell, eu penso da forma mais natural possível, porque isso pode surgir a qualquer momento, né? E se eu falo de uma forma natural, eu mostro que eu aceito essa história, né? Uma vez o meu filho devia ter em torno de uns 3 anos, eles sempre, todos, souberam da história desde o início, eu relato, eu conto, eu escrevo, e ele estava no supermercado, na Drogaria Araújo, e ele perguntou assim, ele já tinha me perguntado em casa antes de sair, mamãe, quantas mães você tem? Eu falei, uma. Ele, mas eu tenho 2. Filho, tenho 2. Aí fomos na Drogaria Araújo, ele perguntou para a moça do caixa, quantas mães você tem? E eu vi que a moça ficou meio assim, ela falou assim, uma. E ficou esperando explicação. Eu fiquei em silêncio. Eu falei, ele está buscando. E ele perguntou isso insistentemente o dia todo para um monte de gente. Até que chegou na avó dele e perguntou, vó, quantas mães você tem? Por mais que eu falasse para ele, filho, fulano tem 2, Beltrano tem 2. Ele estava elaborando. E aí, na hora que ele perguntou para a avó falou assim, eu tive 2. Ah, igual eu. Ali fez uma conexão. Quando a gente não fala para o nosso filho, e bem, assim, proporcional à idade que ele tem, aquilo que ele dá conta de entender, ele descobre algo velado, então deve ser errado. Ou então, por que as pessoas que eu mais deveria confiar na vida me traíram, não contando a minha história? Entende? Aí o nosso filho vira refém. Ele chega na escola, a primeira coisa que vai acontecer lá na idade 5, 6 anos, tem o tal do álbum que você vai levar, as fotos que você tinha de bebê, assim. O que ele vai falar? E na hora de assinar o nome na prova? Tem um sobrenome, ele já é conhecido com outro, né? Às vezes até o prenome, e aí? Então, é muito importante mesmo, Maxwell, conversar sobre isso, né? Tirar dúvidas. E eu penso que, de fato, não sair do grupo, Maxwell, eu penso como você. A gente pensa que o pós-adoção vai bombar, né? Porque aí todo mundo já adotou, junta aquele tanto de gente para conversar, e às vezes as pessoas somem por isso mesmo. Né? Por um medo, ou por não dar conta de sustentar essa história. Aí o filho vai ficando mais velho, aí aparecem coisas que não sabe lidar. Eles voltam, viu, Maxwell? Uma hora volta. Mas eu penso assim, com um tempo tão perdido, porque é tão bom a gente se ver no outro e entender a história do outro. Eu tenho sonho, Maxwell, que um dia o casulo vai virar. Já tem o casulinho, que é das crianças menores, apesar de hoje não estar funcionando mais por conta da pandemia, e tem um casulão, que é dos idosos, sabe? Eu estou caminhando para lá. Então, quando eu ficar bem idosa, eu vou para o casulão, meus filhos ficam no casulo trabalhando, entende? Essa continuidade, né? E aí a gente muda a história de uma cidade, né? Do mundo, da forma de entender o que é família, né? E para, chegando já nos finalmente, eu gostaria de falar muito exatamente daquilo que a gente não gosta de lidar, né? Como lidar com a raiva, com o medo, com o ciúme, com a vergonha. O Winnicott fez um trabalho fantástico. Era um psicólogo que trabalhou na Segunda Guerra Mundial com a adoção de crianças órfãs ou que precisavam migrar de um país para o outro para serem salvas.
E ele considerou um aspecto tão interessante, que é exatamente aquilo que era inconsciente no coração dos adultos, que eles não conseguiam colocar para fora, né? E na manifestação de raiva dos filhos. Por que que essa mãe teve tanto medo do filho na hora que falou, olha, quando você morrer, essa casa é minha? E ele intimidava ela assim. E ela falava assim, o que está acontecendo com você? Ela imaginava mundos e fundos, né? E não viu o óbvio. Esse menino estava com muito medo e com muita raiva do que ele estava vivendo. Ele precisava era ser aceito. O meu filho, está tudo bem, calma, respira, né? Como que a gente lida com a raiva, gente? A nossa raiva, quando a gente está com raiva, a gente não precisa de tempo para elaborar? O filho também vai precisar, né? A gente precisa entender de onde essa raiva brota. Às vezes ela iniciou no medo, às vezes ela iniciou numa tristeza, numa saudade, num quê que a criança não define. Um negócio esquisitinho que está aqui dentro e que machucou ele o dia inteirinho. E a raiva aparece, né? E ele bate em alguém, simplesmente vai lá dar um cocão. O que é isso? Mas você não pode fazer esse tipo de coisa? A gente precisa, de fato, buscar entender. E existem muitos gatilhos em fases, por exemplo, daqui a pouco, é Dia das Mães. Às vezes aparecem alguns gatilhos nesse momento, né? E até mesmo, gente, uma culpa que às vezes a criança carrega, porque ela entende, eu fui escolhido, mas o fulaninho, meu amigo, não. Por que eu estou aqui e ele não está? Né? E a criança continua temendo, será que eles vão continuar me amando mesmo? Agora eu vou aprontar essa, vamos ver. Né? E o medo, como que a gente lida com o medo? Né? O nosso medo e o medo do filho. O nosso medo, eu acho que é muito, a gente olha para o filho, vamos conhecê-lo, e à medida que a gente mostra esse interesse, essa aceitação, o medo também vai se dissipando. Mas a criança, ela precisa conhecer. Medo a gente lida com orientação. Vou entrar numa caverna, eu vou levar um tanto de equipamento para estar ali. Né? Eu estou entrando num território que eu desconheço. Estou entrando no coração do outro. Então, eu vou levar tudo que eu puder para iluminar, para conhecer, né? Para orientar o outro. Meu filho, o que você está sentindo? É onde? É aqui, é na boca do estômago? É na garganta? Está faltando ar? Vamos respirar lá fora? Vamos fazer isso junto? É muito importante os pais entenderem, é como se a gente mergulhasse em um poço. A gente vai entrar nesse poço e sair junto, renovado com esse filho, não é? Ciúme. Às vezes entre pais, tá? A gente vê isso. Um fala assim, mas meu filho se adaptou muito bem comigo, com o outro não. E vê isso como vantagem, não é? Então, ciúme, como que a gente lida, né, com ciúme? Com confiança. Buscando confiar naquilo que eu carrego, que eu posso entregar para o meu filho, e buscar confiar também na capacidade dele de vir, né, de interagir. E como que a gente lida com a vergonha? Tem isso lá, Maxwell. Às vezes os pais ficarem envergonhados, por exemplo, meu filho aprontou isso na escola, meu filho é incapaz de fazer tal. Acontece isso também, Maxwell? Com certeza. Eu falo assim, olha, a sua relação com o seu filho é mais importante do que as pessoas pensam a esse respeito. Né? Tá no supermercado, deu birra, abaixa lá no nível dele, o olhar diante do dele e conversa com ele, independente de quem está passando, está achando ou deixando de achar. Esse distanciamento do que não é de fato importante, porque às vezes a gente quer tanto fazer, né, Max? Eu observo isso nos pais, eu vivi isso também, fazer com que dê certo, a gente se sente meio que cobrado, não é? Da sociedade, das pessoas que falam, você fez a coisa certa, olha, cuidado, você sabe o que acontece, né? Eu lembro uma vez que eu escutei de uma cunhada minha, que também é psicóloga, ela falou assim, Tânia, deixa de ser psicóloga dos seus filhos. Eu falei, ai, que bom, posso, né? Agora eu sou sua mãe. Ai, que bom, ficou ótimo. A gente sair um pouco de alguns papéis que a gente imagina que a gente deve ocupar, né? E quando o filho, na verdade, ele quer a mãe ou o pai,
Ponto. E abrir mão, né, Tânia, dessa cobrança de fazer o filho dar certo apenas porque ele veio pela via da adoção, né? Exato. É muito presente, e aí então a gente fica morrendo de medo de que as pessoas vão achar que, aí, tá vendo? Eu falei que a escolha foi errada, né? E aí acaba se cobrando muito, né? E é onde muitas vezes a gente acaba realmente se escondendo, né? Por medo mesmo, né? E por vergonha. E é como você disse, né? A relação que se estabelece com o filho é muito mais importante do que o que as pessoas acham disso. Sim. Então, eu penso, Maxwell, que para isso a gente precisa ter um plano A. Qual que é esse plano A? Qual que é a ideia que você tem de família? O que você quer constituir? Qual o legado você quer deixar? Porque quando a gente fala assim, a filha é para sempre, filho é até para depois que você partiu dessa para uma melhor. Na hora que você foi promovido, saiu dessa vida, passou pela morte, não é? Você continua sendo pai, você continua sendo mãe, e a sua marca está ali, no filho que você constitui, né? Então, se você tem um plano A muito bem constituído, o que você enfrentar aqui, você está olhando lá para frente, é aqui que eu quero chegar. Então, eu consigo superar isso também. Eu consigo superar a minha frustração diante de inúmeras coisas. Por exemplo, da infertilidade, a Alia não falou isso? Né, lá no primeiro dia, às vezes o que a gente primeiro precisa enfrentar é a infertilidade. Mas será que a gente é fértil afetivamente? A nossa afetividade é fértil a ponto de superar tudo isso? Não é? E aí eu queria encerrar falando para vocês que, na verdade, tudo isso que a gente vive é muito importante que a gente seja autêntico conosco. Essas emoções fazem parte do processo. A raiva, às vezes até o ódio, ele pode aparecer em algumas manifestações, né? O medo, o ciúme, a vergonha, dos dois lados pode aparecer, né? Igual o filho adolescente, quando você leva na escola, você quer dar um beijinho, eles fazem assim, mãe, né? Que vergonha, é assim. Isso tudo faz parte do processo, né? São sentimentos humanos. Quanto mais a gente se apropriar disso, se inteirar com isso e assumir, olha, eu estou assim, mais fácil é a gente superar esses momentos, né? E também poder dar assistência ao outro. Porque, veja bem, na hora que seu filho entende que você ficou com raiva sim daquilo, você não gostou, mas prestem muita atenção nisso, você tolerou a raiva, e seu amor é imexível, não modifica. Tipo assim, meu filho, não há nada que você possa fazer que vai tirar o amor que eu tenho por você. Nada. Essa garantia cura. Mas como que vai haver esse processo de cura para ressignificar toda essa carência, toda essa falta, né, que houve na vida do seu filho, como teve na sua? Pode ser diferente, mas você também teve, não é? Se você simplesmente... O Winnicott tem uma frase que é muito forte, e às vezes se a gente não perceber direito, a gente tem algo errado, que ele fala, não há nada pior para alguém que um dia foi adotado de ser amado simplesmente. Mas o que ele está querendo dizer com isso? Não, pode repetir, por favor? Não há, então vou até pegar do jeitinho que está escrito aqui, do Winnicott. Ele diz o seguinte, que não há nada pior para uma criança que um dia, né, foi adotada, do que ser amada simplesmente. O que ele está dizendo aqui? Se você está com raiva de algo que aconteceu, né? Às vezes eu falo para meus filhos, gente, eu estou muito brava, me dá um tempo, deixa eu ali, né? Eu respiro, bebo água, volto. Né? Se você fala para o seu filho, não, filho, tem problema não, problema nenhum. Mamãe te ama. Porque às vezes, por uma carência do adulto, ele tenta negociar, barganhar a aceitação dele pelo filho, porque ele está sendo testado, como sendo bonzinho, gentil, permissivo. Isso não é amor. Eu não estou sendo verdadeira com o outro. Então a criança até aceita,
né? Ó, que bom, estou tripudiando. Algumas vezes os filhos viram tiranos dos pais, que não conseguem limitar, que não conseguem lidar com afeto e firmeza. Isso faz diferença na vida humana. Afeto e firmeza, né? Agora, se o filho entende, ele entende, ó, mamãe ficou com raiva, o meu pai, nossa, vez agora eu tripudiei demais, né? Isso foi manifestado, filho, isso não foi legal, não é assim, eu não me sinto respeitado, ou seja lá o que for, né? Mas ainda assim, o afeto continua amanhã, depois de amanhã, ele entende que ele pode ser amado, porque esse adulto que está diante dele tolera a frustração. Agora, se eu condiciono, quantas devoluções que vocês já não devem ter visto? Ah, meu filho falou que não me quer, devolvi. Falou que não me ama, devolvi. Qual a disposição para formar essa família? Então, para fechar, que eu gostaria de pontuar para vocês, relembrando, primeiro eu perguntei para vocês, né, qual a definição de pai e mãe? Essa definição engloba isso sobre o qual nós conversamos aqui. Lembre-se que ser aceito, né, tornar o outro aceito, é uma das coisas mais importantes que você pode fazer de fato pelo seu filho. Você ter consciência da importância da intimidade, de aprender a conhecer o seu filho e de você ser o melhor presente para o seu filho. O melhor presente. Tenha consciência disso. Isso não é se vangloriar, né? Mas se entregue como presente, aquele bom presente. Fala assim, filho, cheguei. Não é assim quando chega do trabalho? Mamãe chegou, papai chegou e a festa acontece, né? Tenha firmeza, tenha afeto, tenha um plano A bem constituído. Que família você quer ter? É para lá que você vai olhar na hora que os problemas acontecerem. É esse tipo de família. Ó, a briga aqui está acontecendo, mas eu quero uma família amorosa, então eu sei que eu quero chegar aqui. Eu vou ter que tirar mecanismos, instrumentos que eu carrego para trazer esse amor para esse lugar, para esse ponto, né? Tenha esperança no lugar da expectativa. Não idealize, não fica fantasiando. Seu filho está com raiva, meu filho está com raiva de quê? Ah, estou com raiva de você, mamãe, porque você falou assim, nossa, é chata pra caramba. Escuta, né? Aceite os seus sentimentos e aí você pode aceitar também lidar bem com os sentimentos do seu filho. E desenvolva a sua fertilidade afetiva, sempre. Alguma dúvida? Alguma dúvida, pergunta? Patrícia, né? Para Patrícia passar para nós, se tem algum questionamento. Tânia, aqui no chat foi muitos elogios, né? E assim, foi muito gratificante você contar, inclusive, sua história de vida. Eu mesma eu fiquei pensando, e eu tenho uma dúvida. Você falou muito dessa chegada da sua filha, né? E como foi a chegada dela para o seu filho? Você teve problemas com o seu filho? Eu acho que, assim, que antes o seu amor, o amor do seu marido, era único e exclusivamente para ele. Como foi essa questão? Ele teve ciúme? Isadora foi muito esperada, como os irmãos que todos ainda idealizam que chegarão, tá? A gente não fechou o boteco, não. Então ela foi muito esperada, ele já ansiava por isso há muito tempo. O Samuel se deu por inteiro, mas eu vi que ele sofreu um pouco quando ela o testou. E ela fez isso de uma forma brava, como ela é. Ela testou demais ele. E eles têm comportamentos, são personalidades muito diferentes, né? Um é muito intelectualizado, muito observador, que é o caso dele, muito sensível. Ela muito corajosa, intimidadora, aventureira, desafiadora. Então ele sofreu nesse momento, porque no início, como ele foi muito bem aceito por ela, e quando ela começou a competir esse amor. Irmãos fazem isso, né? Então, nesse momento, eu entendi, Patrícia, que ele sofreu um pouco, doeu muito na gente, óbvio, isso, né? Mas a gente sempre busca estar conversando, de vez em quando tem uns ranca-rabo aqui, sabe, entre os dois, tipo assim, na hora do almoço, eu falo, olha,
todo mundo vai comer em silêncio. Isso acontece, mas também significa que um virou irmão do outro mesmo, né? Até nas chatices, nas esquisitices. O áudio desligou, Tânia. Dedo grande, Maxwell, dedo grande. Tá, toda hora eu bato aqui. Então, quando essas coisas são bem conversadas, é possível, né, superar. Tem mais uma aqui, da Luciana Ferreira de Mello. Ela está falando para você citar novamente o filme que você indicou. Voltando a Viver. É um filme, por sinal, verídico, tá? E ele relata a história de um homem que tinha problemas severos com a raiva dele, e ele resolve procurar a família biológica para entender. É lindo, é muito interessante, e muito verdadeiro, assim, né? Aquelas quebras que a gente tem lá no passado, como que afetam o presente da gente. E na hora que a gente vai de encontro a essa história, a gente ressignifica muita coisa. E eu contei pouco a história do Samuel, Patrícia. Ele chegou recém-nascido. Então, é muito diferente a questão da adaptação, porque é muito mais dos adultos se adaptarem a um novo contexto, e a gente denomina muita coisa para o filho. O filho que chega maior, ele também já traz a história dele. Então, ao mesmo tempo que é mais desafiadora, né, porque é uma interação de histórias ali, né, mas também você escuta. Esse filho fala, tô com dor, eu não gosto disso, eu gosto daquilo, né? Acabaram as perguntas aqui. Eu vou voltar a palavra para o Maxwell, para ele poder fazer as ponderações dele, e a gente está encerrando. Isso aí. Bom, eu percebo que assim, foi muito completo, né? Eu vejo, Tânia, que tem muito da gente poder falar, né? Muitas dessas coisas, e eu acho que fica um gostinho para as pessoas de que aqueles que têm a possibilidade de ter nas suas cidades os grupos de apoio à adoção, e especialmente de pós-adoção, fica um gostinho para poder aproveitar, né? Para poder dividir isso, para poder vivenciar essas experiências dos seus grupos, né? E que também, assim, o processo de entendimento e de busca de conhecimento é aí por toda a vida mesmo, né? Assim como você disse. E eu acho que tudo isso que a Tânia trouxe para nós, eu acredito que a gente consegue compreender numa expressão que geralmente a gente costuma chamar de parentalidade terapêutica, né? A parentalidade terapêutica é aquela parentalidade que vai oferecer o reparo para a criança afetada por traumas, né? O que ela traz apegos inseguros. E por isso que a gente precisa cuidar tanto de nós, né? E estar bem com a gente mesmo, para que a gente dê conta de oferecer realmente essa parentalidade terapêutica, que vai vir através também de eu buscar conhecer um pouco da história do meu filho, saber o máximo que eu puder saber da história do meu filho, e isso aí é muito importante. E essa parentalidade terapêutica, ela se dá em alguns pilares que a Tânia dividiu com a gente. Ela não deu essa nomenclatura, no sentido, ela não discriminou desses nomes, mas ela falou dessas etapas, né? E os pilares da parentalidade terapêutica são permanência, né? A constância, quando ela dá o exemplo do marido dela, né? Ali de permanecer constante a cada vez que a filha derruba ali, né, aquele predinho construído, ele permanece, né, ele é constante ali, no amor, né, constante ali na presença. E ela fala também de outros momentos que também na parentalidade terapêutica é muito importante, que é sobre a regulação, né, que se dá através das interações verbais, não verbais, né. Então esse momento fala assim, olha, todo mundo vai comer em silêncio aqui hoje, né? É uma forma de regular isso, né? De exercer muito essa regulação emocional nos nossos filhos. E nos limites também, né? Quando ela dá o exemplo de, olha, deu a birra lá no supermercado, abaixa e conversa com esse filho. Então, os nossos filhos, eles precisam de serem reparados, né? Através de muitas coisas. E o Winnicott foi muito feliz nessa frase, né? Que não adianta só amar, né? Assim como a Alia também disse, amar só não adianta. Nós precisamos estar, assim, preparados e dispostos para oferecer permanência, regulação, limite aos nossos filhos e, por fim, amor, né?
Quero agradecer muito vocês a oportunidade, agradecer a Tânia, de poder aprender um pouco mais nessa noite, para dividir ainda mais, né, nesse trabalho e também aprender enquanto futuro papai, para poder exercer tudo isso aí quando chegar. Muito obrigado, Tânia, assim, excelente você dividir a sua experiência com a gente, nós crescemos muito, né? E agradecer também, né, ao Samuel, ao Anderson, ao Roberto, né, à Patrícia, por esse convite, para que estivéssemos juntos aqui nessa noite falando de algo que para mim é encantador. Obrigado, gente. Maxwell, eu é que agradeço, em meu nome, em nome da Escola do Legislativo, em nome da Câmara Municipal de Divinópolis. Agradeço a você, agradeço a Tânia, que encantou todo mundo. O pessoal no chat está assim, maravilhado mesmo. Tem uma pergunta, mas é sobre a equipe, né? Uma pergunta da Irani Batista, que está perguntando se tem como assistir a outra aula, a aula de terça-feira. Tem sim, Irani. Tá no nosso canal aí, você entrando aí no nosso canal, você vai achar a aula de terça-feira. E também foi muito boa. Recomendo que você assista sim. Foi bom demais. Para você que às vezes não conseguiu fazer a sua pergunta, manda para a gente por e-mail. Eu vou colocar aí para você na tela. Aí os contatos da Escola do Legislativo, tem o nosso Instagram da Escola do Legislativo, tem nosso site, nosso e-mail. Se você não conseguiu fazer sua pergunta, às vezes não conseguiu mandar no chat ou não deu tempo, manda para a gente por e-mail, que ou a gente responde nas próximas aulas, ou a gente encaminha também para a Tânia. Às vezes você pode responder, Tânia, se a gente encaminhar para você. Com certeza. E pode Então, disponibilizar pergunta, telefone. Estou aí para a gente construir essa história juntos, tá? coisa boa demais. Então, ó, se tem alguma dúvida ainda, manda. Na descrição do vídeo tem o link da lista de presença, tem o Instagram também da escola, tem Instagram da Tânia, do Maxwell, tem contato de todo mundo aí, que é para você não ficar aí sem essas informações, tudo bem? Para quem teve dúvida aí com relação a palavra-chave, né, eu vou colocar para você aí agora, ó. Quem não anotou, tá aqui, ó. Deixa eu ver, do outro lado, né? Desse lado aqui, tá aparecendo aqui nesse cantinho para você, ó. Isso. Palavra-chave na tela. Anota aí rápido. E teve gente também que perguntou sobre a lista de presença de terça-feira. Eu falei no começo da nossa transmissão, vou falar agora de novo. A lista de presença de terça-feira, para quem não conseguiu assinar, só para quem não conseguiu assinar de terça. Preste atenção. Você vai poder assinar hoje. Então, para quem não conseguiu assinar de terça, vai no link da lista de presença, assina de hoje primeiro, com a palavra-chave de hoje, aí você vai escolher o título da aula. O título é O Filho Chegou. E agora? E a palavra-chave está aparecendo aí no cantinho. Aí, depois que você terminar, que você enviar, você vai na lista de presença de novo para assinar de terça-feira. Aí você vai escolher o nome da aula de terça-feira, que foi o que fazer enquanto se espera, e você vai também colocar a palavra-chave de terça, não é a de hoje não, é a de terça. Aí você volta no vídeo de terça que está aqui no canal para você colocar direitinho. Bem? Quem não se inscreveu ainda no canal da escola, inscreve, é o botão vermelho bonito que está embaixo, o botão reluzente, você se inscreve para você ter sempre aí as informações da escola. Tem muita coisa interessante para a família mesmo, para os seus filhos, criança, adolescente, para entender mais sobre seus direitos, seus deveres, sobre educação no trânsito, cidadania. Muita coisa vai vir esse ano e vai estar tudo aqui no canal da Escola do Legislativo. A gente tem um podcast também que chama Câmara Explica. Tem aqui no canal, tem também no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, tem um monte de lugar aí para você ouvir. Então, se liga que é muito interessante também esse podcast. E no mais, eu quero agradecer mais uma vez a Tânia, agradecer ao Maxwell, muito obrigado pela participação de vocês. Anderson, passo a palavra para você também, para você fazer os seus agradecimentos. Fique à vontade. Meu coração está cheio, pleno, né, de alegria de estar realizando essa segunda jornada em parceria com a Escola do Legislativo, com vocês três,
que são 3 agora queridos no meu coração, maravilhosos, né, super competentes, e que têm dado assim um valor muito grande, agregado um valor muito grande à nossa jornada. Muitíssimo obrigado, né? Estaremos aí até o dia 31 de dezembro. E Tânia, prazer em conhecê-la hoje, né? Muito mais através da sua palestra, do seu carinho para conosco. Muitíssimo obrigado, tá? E obrigado também ao meu querido, né? Ainda filho, por que não dizê-lo, apesar de não ser mais padre, né? O Maxwell, né? Que eu tenho visto o trabalho dele no grupo de adoção de Uberaba, e tem sido um trabalho assim maravilhoso que me enche de orgulho, né? Queria tê-lo muito aqui conosco no nosso grupo, né? Mas a distância não nos permite, mas o temos dessa forma que também não deixa de contribuir conosco, com o seu trabalho, com a sua experiência, junto com a Tânia. Obrigadíssimo, né, ao querido também Roberto e a Patrícia, pelo carinho também, né? Sem vocês a gente não estaria nesse patamar, nesse nível, né? Que para nós é muito importante nesse segundo ano de trabalho nosso, apesar da pandemia. Muitíssimo obrigado a todos. Deus abençoe. E esperamos que vocês nos acompanhem, né? Se vocês puderem. Obviamente, eu sei que vocês também têm acompanhado os grupos de vocês, eu sei que vocês também estão cheios de compromisso nesse mês da adoção, mas assim que puderem estar conosco, contribuindo, participando, fiquem à vontade. Muito obrigado. Com certeza, obrigado a você. Então, vamos encerrar por hoje. Ó, o link da lista de presença é www.divinopolis.mg.leg.br/escola. Está na descrição do vídeo. Vai aparecer na tela agora, na hora que a gente encerrar, vai ficar na tela para você o link e um QR Code, um código QR. É só você apontar a câmera do seu celular para esse código e já abre a lista para você, tá bom? Terça-feira que vem tem mais, hein? Então não perca terça-feira, a gente está aqui de novo no mesmo horário, às 8 horas. Muito boa noite e até semana que vem.